Bom dia a todos. Sexta-feira, 15 de maio de 2020, vamos dar abertura ao nosso webinar Perspectivas e Oportunidades no Mercado de Energia Pós-Pandemia. Sou Leonardo Freitas, secretário-geral da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais e conduzirei os trabalhos desta manhã. Este webinar surgiu de uma proposta do associado da Câmara, o engenheiro Rafael Tonhaca, da empresa GSA Advice, que também é membro do grupo de trabalho de energia e ambiente. Ele nos indicou o tema, bem como nos indicou o palestrante dessa manhã, o Dr. Frederico Carboneira Bosquin, residente em Porto Alegre. E para fechar esse círculo institucional, não poderíamos fazer outro que compartilharmos a iniciativa com a Câmara de Comércio de Porto Alegre e assim realizarmos este webinar conjuntamente. Gostaria de agradecer, então, rapidamente os nossos apoiadores. Como apoio institucional, temos o apoio do Consulado-Geral da Itália, em Porto Alegre, o cônsul Dr. Roberto Bortotti, e o cônsul da Itália de Belo Horizonte, Dr. Dário Savarese. Tivemos também um apoio promocional do GDF, o Grupo Dirigentes Fiat, da Federação da Indústria de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, da FEComércio, da Câmara Alemã de Porto Alegre e do portal Itália em Minas Gerais, do nosso amigo jornalista Giancarlo Palmesi. Agradeço também a participação nessa live do Carlo Jacobucci, conselheiro da Embaixada da Itália em Brasília. Para esta manhã temos um público esperado de 60 participantes e para dar abertura ao momento de saudações teremos os agradecimentos do Dr. Rafael Epeano, o vice-presidente executivo da Câmara Italiana de Minas Gerais, e também do presidente da Câmara Italiana do Rio Grande do Sul, o Dr. Felipe Olinto. E agradeço também a presença da nossa colega, secretária-geral da Câmara de Comércio de Porto Alegre, Janice Rota. Agora, passaremos a palavra, então, para o palestrante, Dr. Frederico Bosquin, advogado e sócio da MBZ Advogados, especialista em energia há mais de 15 anos. A palavra está contigo, Frederico. Bom dia. Do que a gente tem de impactos, tá, no setor enfim, deixa eu voltar aqui. Quais são os impactos do setor? Tá? A gente ainda não consegue dimensionar corretamente quais são os efeitos disso. Eu vou tratar um pouco sobre, então, dentro da minha lógica aqui, como podemos enfrentar a pandemia. Esse é um slide um pouco motivacional, mas também um pouco orientador aqui dentro do que eu pretendo para nós nessa manhã aqui de conhecimento. Primeiro de tudo é buscar informações e tentar entender o mercado. Então, o que se traz aqui, a minha ideia é que a gente consiga compilar algumas das informações do setor, situar essas informações, esses impactos que são bastante disseminados, difusos e bastante, como é que eu posso dizer, indeterminados ainda na economia, mas que certamente afetam o mercado de energia e os negócios como um todo, tratando-se, por exemplo, da energia como o maior insumo aí da nossa economia. Os impactos, então, eles têm uma capilaridade bastante profunda, tá? Um segundo momento, a ideia é tentar projetar alguns cenários e criar algumas ideias de consequências aqui, de mudanças de paradigmas comportamentais e como isso pode afetar os nossos negócios. Preparações de estratégias, então, definição e a situação desses cenários dentro do contexto empresarial, tá? Para num terceiro passo, então, a gente reestrutura operações, negócios, analisa as oportunidades e ali no final vê resultados, monitora e revisa estratégias, tá? Como foi dito, então, linhas gerais e caracterização da pandemia, tá? A pandemia, então, a partir dali do dia 11 de março, uma aceleração bastante grande do que a gente entende como disseminação global da doença. A partir do dia 11 de março, então, a gente tem a caracterização de uma pandemia. Juridicamente, a caracterização dessa pandemia ela tem um efeito muito forte sobre contratos, tá? Então, responsabilidades contratuais acabam, de uma certa forma, se tornando, algumas responsabilidades contratuais acabam se tornando inexigíveis, justamente porque, aqui citando o caso específico brasileiro,
uma série de restrições, principalmente à circulação de pessoas e ao funcionamento de comércio e indústria. Tá? Isso foi implementado, então qual é o impacto disso? Pessoas não podem trabalhar, pessoas têm sua restrição de consumo reduzida. Juridicamente, isso traz para dentro de grande maioria dos contratos uma série de restrições na possibilidade do cumprimento de algumas obrigações. Isso é bastante claro em alguns casos, como, por exemplo, setor de energia. Tá? Muitos dos contratos de energia têm particularidades bastante específicas com relação a essa precificação de contratos e precificação de energia. Tá? Muitos deles com volumes constantes e muitos deles com o que a gente vai falar lá na frente com cláusulas de take or pay, ou seja, montantes que necessariamente precisam ser consumidos. Tá? Ainda não está claro qual vai ser exatamente a duração e a dimensão dessa crise. Tá? Desculpa. Eu não consigo dizer exatamente quanto tempo isso vai durar, qual vai ser a penetração dessa pandemia na sociedade. Então, tudo que eu vou colocar aqui, então, é muito do que eu entendo como efeitos dessa pandemia, e muito são das ideias que eu tenho sobre como isso tudo pode impactar o setor. Tá? Então, vamos trazer da linha macro aqui, mundo, e vamos reduzindo isso até a gente chegar na nossa rotina diária. Um cenário macroeconômico, o primeiro efeito que a gente tem, então, é, como está dito ali, a deterioração das expectativas de crescimento. Tá? A própria OCDE fala numa redução do crescimento global bastante grande. Tá? Todos os países foram afetados. A gente cita até que no último pezinho está a Itália lá, falando para os nossos membros aqui da Câmara. Sofreu bastante a Itália, teve um lockdown bastante severo, então talvez ali a gente vai ver no próximo slide o consumo de energia tenha sido bastante impactado. O agravamento da pandemia, obviamente, trouxe uma deterioração do crescimento econômico. Por que eu faço essa colocação? Porque, em absoluta relação direta, consumo de energia está atrelado ao crescimento econômico. Então, existe uma relação proporcional entre quanto se cresce, quanto se precisa de energia e o quanto se consome de energia. Algumas previsões aqui que são dadas indicam, obviamente, que os impactos tendem a se alocar aqui, então, num curto e médio prazo, e a partir do ano que vem a gente tem uma retomada. Tá? Em especial aqui, como eu falei, por conta da China, por conta, então, de uma retomada na aquisição, aí, na compra de commodities. Tá? Por que eu falo commodities? Porque isso vai impactar diretamente no que eu quero colocar lá no final, que é, de fato, o nosso agronegócio, que pode ser um grande vencedor aí dessa disputa toda. Tá? Como eu falei, existe uma tendência de concentração dos impactos econômicos no primeiro semestre, mas no caso brasileiro, a projeção, então, ela se reflete no PIB, que já era meio anêmico ali com relação ao crescimento zerado, a gente então passa a ter um crescimento de menos 5%. Isso é bastante severo, a gente está aí vivendo um momento de bastante apreensão. Porém, como eu havia dito, esse dado aqui ele está dado de taxa de crescimento econômico. Eu tirei essa informação especificamente do documento da revisão da carga emitido no dia 8 de maio, agora por ONS, EPE e CCE. Então, existe uma previsão otimista ali de retomada do crescimento para os próximos anos. Tá? Esse é um dado bastante ilustrativo, porque como a gente coloca sempre, não vou tratar aqui de energia a petróleo, só para a gente poder ilustrar qual foi, então, o agravamento da situação mundial. Como a gente vê aqui num dado da Agência Internacional de Energia, o consumo de petróleo teve ali sua redução em quase 30%. Isso aqui gerou aí aquela discussão de alguns dias atrás, o preço do petróleo está negativo, e muitas dessas questões foram levantadas. O preço do petróleo, na verdade, não está negativo. O que está negativo é o custo de armazenagem dele, porque não tem demanda de consumo. A gente, na verdade, paga pelo depósito do petróleo. Tá?
No caso de demandas globais por energia, então eu quis trazer esse slide porque ele cita especificamente o caso italiano, que foi bastante agudo e severo, tá? Por conta até da própria restrição do lockdown que foi imposta praticamente o país inteiro, lamentavelmente. Então a gente vê o que acontece. A partir do momento onde existe, então, na primeira semana operativa ali de março, onde começam a ser implementadas, a gente então tem uma relação direta entre lockdown e redução de consumo. A gente vai ver comparativamente, então, Estados Unidos com uma redução de alguma coisa próximo de 8%, Europa reduzindo em alguma coisa de 12,5%, Itália, infelizmente, tendo lá sua redução em quase 20% no consumo de energia, tá? Muito mais severo, justamente por conta dessa restrição mais ampla aqui da circulação, e enfim. A gente teve, então, esse impacto aqui no consumo de energia desses três países. Tá? Trazendo, então, do cenário macro global, vamos falar um pouco aqui, eu quero trazer o cenário do setor elétrico brasileiro e como foi essa redução de consumo. Tá? Os dados aqui, eles incluem só os primeiros 20 dias de março, que dizem respeito basicamente aqui aos primeiros dias, as primeiras semanas do nosso confinamento, da quarentena chamada. Ainda não tem nenhum dado mais atualizado sobre como a gente está já no dia 14 de maio, tá? Mas certamente os números se mantêm disso próximo já do fim da quarentena em alguns locais, então tendência a uma retomada gradual do consumo. Dito isso, a gente tem, então, num primeiro momento, uma redução de 14% na carga total do sistema interligado. Isso é bastante coisa, tá? A gente não via isso desde, provavelmente, o racionamento lá de 2002, por razões diferentes, tá? Nessa nossa crise aí da pandemia, é justamente queda de demanda. No racionamento, a gente teve um problema de geração, tá? Mas, na verdade, o que a gente tem, então, aqui é um represamento bastante grande da geração de energia e desse descompasso entre geração e consumo. Tá? No ambiente regulado, a gente teve menos 13%, no ambiente de contratação livre, menos 18%. Tá? Num cenário moderado global anualizado aqui, então, a gente vai conseguir ver uma diminuição da carga na ordem de 4,4%. Esse dado ele não é tão preciso porque eu estou competindo, inclusive, agora aqui com a apresentação da revisão da carga, que seria às 10 horas, pelo Operador Nacional do Sistema, CCE, Empresa de Pesquisa Energética. Então, por favor, não me abandonem, tá? Mas nessa outra live aí, eles estão, na verdade, explicando esse número aqui do menos 4,4%. E lá vai ser dado provavelmente uma revisão com um número um pouco mais apurado. Falando especificamente, então, para a gente entender como essa queda da carga se distribui pelo país, tá? Obviamente, as pessoas confinadas, então a tendência aqui é que o consumo residencial ele se mantenha ou, em alguns casos, até aumente. Tá? Isso aconteceu praticamente em todo o planeta, muito aumento de consumo, justamente por conta de aumento de consumo em casa, um maior número de pessoas em casa, mas também por, eventualmente, um maior uso de aplicações domésticas. Ar-condicionado, por exemplo. Tá? Maior número de televisões ligadas, maior uso de, por exemplo, micro-ondas. Então, o consumo residencial ele aumentou. Isso é um ponto que vocês precisam ter bastante atenção, porque ele abre um leque de possibilidades de negócios, como eu vou falar lá no final. Tá? Então, esse direcionamento aqui do consumo de algumas categorias para outras é importante ter claro como um mapa mental de negócios. Tá? Como é que eu digo? Surpreendentemente, a gente tem um aumento no agro, tá? Que também é importante ter em mente, porque o agro, como eu falo sempre, ele é uma grande fronteira brasileira, a qualidade de energia no agro precisa aumentar. Essa qualidade da energia do agro ela somente vai vir através da implementação de
energia solar fotovoltaica. Isso é uma tendência absolutamente clara, justamente porque é a tecnologia dominante, não existe como fugir dessa lógica, tá? Existe também um ponto aqui que precisa ser esclarecido, que estamos aqui no momento, em alguns estados, de colheita e de safra, tá? Então, normalmente, quem trabalha com estudos de energéticos de concessionárias de eletrificação rural ou concessionárias com muito uso rural, é sabido que esse é o momento de aumento de carga naturalmente, tá? Então, a tendência é sim, já era esperado esse aumento, não tão grande, tá? Muito também por isso. O agro não para, nem tem como parar, porque as pessoas param de circular, mas não param de comer, tá? Como já era esperado, redução de 4% na indústria, vocês vão ver aqui no gráfico nacional do lado, Rio Grande do Sul sofre muito com relação a isso, é o estado que teve o maior impacto na redução da carga, um estado que permanece ainda altamente industrializado, é um estado que tem muita carga na indústria, tá? Pouca densidade populacional, então quer dizer que nós temos então uma redução muito severa na indústria do Rio Grande do Sul, mas uma manutenção aqui do agro e como a gente tem pouca densidade populacional, a gente acabou não sendo impactado tanto assim no rural, tá? Outros estados também bastante industrializados, a gente fala então Santa Catarina, Paraná, São Paulo, tá? Rio de Janeiro, Minas, menos 8%, Bahia tem um descasamento bastante grande, tá? Então essas são as reduções médias, tá? No comércio, a redução ela é bem mais severa por uma questão bastante óbvia, tá? A restrição da circulação em shopping centers também, centros comerciais, atividades de serviços, é o que nos dá aí esse dado de uma redução esperada de aproximadamente 16%. Isso vai fechar com o número que a gente tem numa redução geral aí de consumo do Brasil, tá? Nesse primeiro momento, que então subiria daqueles 14% dito lá em cima. O último número que a gente tem é de uma sobrecontratação de energia de 10% no Mercado Livre e 10% no mercado cativo. Tá? Trazendo então mais internamente aqui, eu agradeço a participação da Fernanda, que fez aqui para mim da Elétrica, ela fez esse gráfico para mim compilando dados ontem, tá? Vamos trazer isso só com relação ao Mercado Livre, quais foram os setores mais impactados aqui da economia, por também classe de consumo e setores, está misturado aqui. Mas o que a gente pode entender? Comércio, como eu havia dito aqui, a gente está com a indicação de menos 16% do consumo, tá? E vamos tentar separar aqui, então, as categorias para a gente dizer o que pode ter de impacto permanente e o que pode ter de impacto meramente situacional aqui, tá? A gente tem uma ideia clara de que alguns dos eventos de manufatura, por exemplo, empresas, têm uma tendência de retomada porque o impacto da pandemia também não é permanente, tá? Então, na indústria existe uma tendência de recuperação aí, não se sabe exatamente o ritmo, mas há uma tendência de recuperação. São setores da economia que não vão desaparecer, tá? São setores que têm bastante resiliência, têm bastante força e justamente porque retomam a demanda. O que é preocupante aqui nesse cenário todo é efetivamente aqueles setores que sofrem pela mortalidade. Então, o paciente não retorna do hospital, como é o caso da indústria, o paciente morre, tá? Vai existir, então, sim, uma mudança de comportamento com relação a alguns eventos aí da economia. Então, o comércio tem uma tendência muito grande de ter uma mortalidade aqui de alguns determinados setores ou ter uma alteração do perfil do consumo, tá? E aqui é onde se abrem algumas das oportunidades de negócios, tá? Serviços também chamam a atenção com menos 37%, porque aqui a gente também pode ter uma boa oportunidade de negócios com relação a algumas alterações da lógica do negócio
ou alguma alteração de como a energia vai ser consumida, com quanto ela vai ser consumida. Tá? Espero que todos tenham entendido. O que eu coloco, então? Vou trazer algumas reflexões aqui sobre o que eu entendo ser importante para a gente poder situar, então, as informações que eu coloquei dentro de algumas ideias que eu trago sobre como essas informações vão se colocar numa nova realidade do arranjo social, do tecido social ou do comportamento das pessoas, tá? Vai ter uma necessidade de maior resiliência empresarial, então os arranjos produtivos eles vão precisar ser mais, como eu digo, resilientes, ágeis, adaptáveis e elásticos. Tá? O que eu falo sobre isso? Muitas das empresas hoje elas precisam necessariamente pensar o seu consumo de energia de maneira um pouco mais racional. Como isso se traduz no modelo de negócios, Fred? É importante o gestor ter claro que ele não pode hoje mais ter o seu consumo de energia dependente de uma vicissitude aí da economia. Então, muito do que se busca é a independência energética. O que a independência energética diz? Eu preciso cuidar do meu suprimento de energia sem sofrer impactos de aumento ou queda, ou demandas, ou oscilações de preço. Como é que a gente faz isso? Uma das soluções é transformar o custo variável de energia, que é o que a gente tem hoje aí, com provavelmente o disparo do preço da energia, a gente vai transformar isso num custo fixo, gerando a própria energia no fim do dia. Se eu tenho telhado, coloco a minha placa solar, gero a minha própria energia, não dependo da concessionária, a pandemia passa a ser menos dolorosa dentro do meu conceito de empresa. Tá? Um aumento do comércio eletrônico, tá? O que isso quer dizer? Muitas das empresas que trabalham aí com seus estoques, as vendas, os pontos de venda, há situações de comércios de rua, isso pode ter uma tendência muito forte de sofrer uma perda bastante grande e a gente vai ter, então, sim, uma visualização ali num breve momento do aumento dos atacados, do aumento do comércio eletrônico e do aumento dos estoques, então, terceirizados, ou do que a gente chamaria, então, dos grandes Amazon da vida, ou Mercado Livre, ou Alibaba, ou alguma coisa nesse sentido. O consumo de energia, aqui falando especificamente de modelos de negócios, são bastante interessantes, porque condomínios empresariais e condomínios de distribuição são clientes preferenciais para o uso de energia solar. Por que isso? Porque é consumidor de ICMS. Então, lá na frente eu posso falar um pouco melhor sobre isso, mas esse pessoal tem telhado, consome energia com ICMS, então o retorno para ele pode ser mais interessante. E também tem algumas aplicações de geração de energia em algumas modalidades que podem funcionar. Empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, pode ser um caso, geração na própria carga, ou se está no Mercado Livre, a gente faz comunhão de cargas para esse tipo de gente que trabalha com comércio eletrônico. Tá? Novas relações comerciais. O que eu digo aqui? Mudanças são essenciais e adaptações em diversos setores da economia são importantes a gente ter em mente. O uso da telemedicina, tá? Ou seja, isso aqui é uma questão muito mais assim comportamental, tá? Não vai impactar diretamente no consumo de energia, mas faz com que, por exemplo, a gente consiga identificar como os consumidores vão migrar para essas plataformas novas de comunicação virtual, de educação EAD. Muitos bancos hoje partem já direto para o fintech sem as agências físicas, tá? Então, uma das tendências é justamente essa, e alguns dos serviços também têm uma tendência de migração muito forte para o ambiente virtual, tá? Por fim, novas relações de trabalho, tá? Mudanças comportamentais, então, como a gente identifica lá na tendência de antes, o aumento do consumo residencial de energia, tá? Mais gente ficando em casa trabalhando, mais gente potencializando o consumo residencial de energia, mais gente implementando, então,
melhorias de conforto na sua casa, aumento do ar-condicionado, aumento ali do uso de mais tempo em casa, mais consumo de energia. Nesse caso específico das casas e das residências, a gente vai, então, encontrar uma tendência de manutenção do que é a geração distribuída no ambiente residencial doméstico. Tá? Se eu estou em casa trabalhando durante o dia, nada mais lógico do que eu estar gerando a minha própria energia, fazendo a comunhão entre geração e consumo, carga. Tá? Então, estou em casa durante o dia, começo a trabalhar, começa o sol, o meu consumo de energia, então, acaba se tornando compatível com a minha geração fotovoltaica. Isso tem muito impacto para, por exemplo, quem tem lá seu ar-condicionado ou alguma espécie de calefação ou estufa. Tá? Novamente, mais um ponto que eu trago é setores inteiros serão transformados ou extintos. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter, então, um impacto severo aqui na reinvenção de alguns modelos de negócios. Tá? A aviação, a gente está vendo aí uma sequência de quedas abruptas aí do transporte mundial. Tá? As pessoas vão viajar cada vez menos. Uma das tendências, então, é as pessoas fazerem um turismo um pouco mais regional e aqui trazendo já o ponto de baixo. Muito do que se evita, então, das aglomerações em show, venues e nightlife. Então, essa é uma tendência de que esses mercados sofram uma redução, pelo menos num primeiro momento e no médio prazo, até uma adaptação, vencimento aí de um pouco de medo das pessoas. Então, esses são setores de serviços e comércio que sofrem mais. Tá? Cinemas, a gente vê uma substituição pelo streaming, aí, né, plataformas. Restaurantes e catering, então, a gente vai ter também uma redução das aglomerações. Nesse ponto, eu gostaria de chamar a atenção porque se cria também uma nova lógica, e essa é uma tendência que vem sendo desenvolvida em algumas economias mais modernas, que são eles usam uma expressão chamada ghost kitchens, desculpa. Ghost Kitchens. O que é isso? A gente vai fazer, então, comércio eletrônico de restaurantes que não têm espaço físico. Então, os restaurantes terceirizam a sua cozinha e a plataforma de e-commerce, na verdade, ela só vende a comida e faz a teleentrega. Tá? Isso é uma tendência muito forte no mundo inteiro. Tá? As pessoas vão migrar para esse tipo de tendência de consumo. Tá? Reposicionamento das cadeias globais de suprimento, essa é uma impressão minha, tá? Não coloco a culpa na China, não faço coro com essa loucura que se criou, mas existe sim uma tendência um pouco mais pragmática de revisão de algumas das lógicas de compra de suprimentos. Tá? A gente acabou vendo aí uma excessiva dependência, a China para, o mundo para, o que se criou foi um pulso econômico que teve ali uma propagação desde a China e simplesmente se cria um hiato econômico aí de 2 meses por conta desse pulso aí na economia. Alguns gestores mais atentos tendem, então, a olhar um pouco mais para regionalização, produção local de alguns dos insumos. Tá? Um efeito no Brasil que eu li em alguns relatórios de expectativas é uma tendência de interiorização do Brasil, tá? aumento da qualidade de vida no campo, aumento da eletrificação rural, pelo que eu já disse lá atrás, pela introdução maciça da energia solar, tá? Que traz duas coisas. O aumento, então, da produtividade do agro, o aumento da eficiência da produção do agro, eletrificação rural com uma maneira mais como é que eu digo, eficiente, econômica, aumento, então, da receita por conta dessa exportação. Então, a gente ganha ali num lado, trazendo, então, essa qualidade para o campo, aumentando, então, essa expectativa de energia boa no campo, energia de qualidade,
e talvez aqui alguma espécie de interiorização do Brasil. Tá? Embaixo eu coloco, então, o ponto que é mais essencial, aumento do custo de energia, tá, gente? Isso é fato, isso vai ser dado, desacerto econômico já está colocado. Hoje, por exemplo, quem compete na live comigo aqui é o ONS, a EPE e a CCE. A gente está fazendo uma revisão da carga do Brasil. O que isso quer dizer? A gente vai consumir menos energia, mas isso não quer dizer que essa energia não vai ter que ser remunerada. Tá? Isso necessariamente vai aumentar o custo da energia e a gente vai ter sim um aumento da litigância, como já é visto aí no mercado. Tá? Como advogado eu já falo, existe uma série de teses aí em voga e uma série de teses jurídicas de rediscussão de alguns dos contratos de compra de energia ou de serviços de rede. Tá? O que está dando, que o governo está dando, então, uma exoneração aqui de cobrança de consumidores de baixa renda. Tá? Isso a gente já sabe aonde vai desembocar, no bolso ou do contribuinte na forma de aporte de dinheiro pelo Tesouro Nacional, ou seja, eu pago imposto indireto, o governo arrecada e faz a contribuição lá para que as pessoas de baixa renda não paguem, ou a gente vai ter um impacto tarifário, quando, na verdade, a gente vai ter a transferência desses custos, então, para dentro da tarifa, através, por exemplo, da própria CDE, que tem sido um instrumento de correção aqui das tarifas de energia. Fim do dia eu coloquei de maneira bastante sucinta que existe um aumento do custo de energia, sem muitos pormenores, tá? Não sei os valores. Falando então um pouco aqui do que eu coloco sobre a geração distribuída no Brasil, para situar então lá os setores da economia, como funcionam eles, tá? O residencial ele tem tido uma predominância bastante grande na geração distribuída, tá? Aqui é onde muitos de vocês já desenvolveram os seus negócios, tá? Vejam aqui na comparação do residencial em potência instalada com o número de sistemas. Isso quer dizer que, apesar da predominância de quase 2/3 da energia, um pouco mais, né? Aqui a gente está falando de 74%, ele representa 36%. Numa relação, os sistemas são de menor porte, tá? Tem, então, existia sempre essa limitação por conta do próprio horário de uso, tá? Então, por que muitas pessoas encontravam essa dificuldade de vender sistemas fotovoltaicos no residência? Justamente porque a pessoa não está em casa, tá? Ela sentia, hoje a gente faz a compensação de 100%, uma possibilidade de alteração da regra da geração distribuída, aí, como vem sendo discutida no setor, traria, então, um medo de que as pessoas fariam a geração, injeta na rede, sofre a tarifação por conta do pagamento das das tarifas de uso de rede de transmissão, perderia um pouco dessa energia. Na medida em que eu passo a ficar mais tempo em casa, tá, essa lógica acaba não se tornando tão estanque assim, e a gente acaba, então, colocando um pouco mais de força nesse mercado, justamente porque eu consumo e uso no mesmo horário. Isso eu falo com relação ao que a gente chama de fator de simultaneidade, tá? E que acaba reduzindo bastante a conta de luz. E uma pergunta da Luana aqui, pensando na independência de empresas com relação à geração de energia própria, o sistema elétrico vai sofrer o impacto? Daí a pergunta, o sistema elétrico está preparado para isso? Vamos lá. Luana, obrigado pela pergunta, tá? O setor elétrico brasileiro tem um custo fixo muito alto, tá? Então, quando a gente fala em geração de energia na própria carga, isso depende muito se ele está no mercado livre ou no mercado regulado, tá? Se ele está no Mercado Livre, ele só pode falar em TE de energia, tá? Então, isso quer dizer que ele vai seguir pagando alguns dos encargos aqui de uso da rede do sistema, que no somatório geral dá 30% quase. Então, eu costumo fatiar a conta em 3 grandes blocos, tá? 1/3 é energia, 1/3 é serviço e o outro terço seria, então, tributos, tá? ICMS, PIS/COFINS. Dito isso, se eu sou uma empresa, o que acontece? Eu trabalhando a redução a tendência de energia, então, aqui seria essa. Eu vou colocar a minha energia, a minha própria energia. Serviços de rede têm uma tendência de se manter, tá?
Mas à medida em que eu faço a geração da minha própria energia, eu chamo de os ganhos correlatos, tá? Eu diminuo a tributação, então quer dizer que se eu consumo menos energia, uma parcela do meu tributo vai diminuir também. Uma parcela percentual dos encargos lá que a ANEEL coloca também diminui, e a própria lógica aqui de algumas das tarifas também tende a diminuir. Tá? Não entendi. Vamos lá, não entendi. O Mauro me pergunta, a demanda tendencialmente vai diminuir no global e o preço da energia vai aumentar? Sim. Tá? Isso é um dos grandes paradoxos do nosso sistema elétrico. Tá? Por quê? A diminuição da demanda, ela gera, então, dois impactos bastante severos. Tá? A inadimplência, tá? E a perda de receita das distribuidoras. Tá? Como é que isso funciona dentro da lógica do setor elétrico, tá, Mauro? Justamente por conta dessa estrutura de arranjo do setor elétrico brasileiro, a gente tem, então, custos fixos muito altos. Tá? Mas existe também um outro porém que precisa ser colocado. A energia gerada, ela necessariamente precisa ser paga. Tá? A gente não acumula energia em lugar nenhum. Tá? Então, o que acontece? As distribuidoras de energia, elas são obrigadas a comprar esse volume de energia das geradoras. Isso é colocado pela própria lógica do sistema. Tá? Então, eu não posso simplesmente ter uma distribuidora não comprando essa energia que a gente gerou, ou que o sistema gerou para ela. Tá? Então, o que se tem é a distribuidora ela é necessariamente obrigada a fazer a aquisição do volume de energia que ela comprou lá no leilão e ela é obrigada a remunerar o gerador com base nisso. Tá? Isso vem sendo tratado no setor de maneira bastante cautelosa, porque existe, então, um efeito dominó no setor, que é esse aumento da inadimplência traz para dentro das distribuidoras um prejuízo. Tá? Isso não é exatamente um prejuízo corporativo, na medida em que se trata de um serviço público concedido. A concessionária ela não faz o seu preço de energia. Tá? Quem faz o preço de energia é a ANEEL, é um preço controlado. Tá? Ou seja, isso está, na verdade, sendo tratado como um problema sistêmico do mercado. Tá? Dito isso, deixa eu só tomar um pouco d'água, porque eu estou com a boca seca, pessoal. Vamos lá, vocês podem ir fazendo perguntas, tá? Eu não quero só desfocar um pouco da linha de raciocínio aqui, porque uma das ideias é justamente a gente desenvolver soluções e trazer modelos de negócios para onde a gente pode direcionar nossos esforços aqui, tendo em vista essa situação. Aumento do custo de energia, desequilíbrio no setor elétrico, alteração da estrutura de custo de energia para as empresas, alterações comportamentais das pessoas, e aonde a gente conseguiria, então, fazer a aplicação, trazendo aqui um caso recorrente, que é a energia solar, é o tópico do Brasil, e talvez seja o tópico do momento aqui, como desenvolvimento de negócios como essa aqui pós-pandemia. Tá? Comercial e serviços tem, então, aqui um volume pequeno, mas uma grande potência instalada. Como a gente falou, não são todos os comércios que vão sofrer. Alguns modelos de negócios podem emergir com mais força desse cenário todo. Como eu disse, centros de distribuição que atendem e-commerce, modelos de negócios despersonificados, tá? Então, ali os seus restaurantes sem área de atendimento comum, todo esse tipo de serviço compartilhado. Tá? Muito o que eu acredito é um crescimento do coworking. Tá? Então, empresas vão diminuir as suas estruturas físicas de aglomeração de funcionários, tá? E justamente tentar, de uma certa forma, reduzir essa imobilização aqui de estruturas e de consumos de energia num comércio mais alto. Tá? Então, uma das tendências que eu senti, que eu vi aqui em vários estudos, é justamente isso. Tá? A desconcentração, de uma certa forma, de prédios comerciais. Tá?
De novo, isso aqui é uma percepção minha, eu não acho que o mundo vai virar alguma coisa completamente diferente daqui a 5, 10 anos, ou talvez um ano, mas os impactos que eu trago, assim, então a minha leitura é justamente essa. Tá? Eu leio muitos relatórios globais aqui sobre essa questão da pandemia. Tá? O setor rural aqui, por último, ele tem um 5,5%, mas ele instala 10,4% na potência. Tá? Então, grosso modo, a gente tem aí, então, um avanço muito grande e uma fronteira muito grande do agro com relação à energia solar. Por que muita gente não fazia instalação no agro? E qual é uma grande dor aqui de quem vende energia solar no agro ou quem trabalha com energia no agronegócio? Redes de distribuição bastante precárias, que inviabilizam muito a instalação de novas redes, tá? De novos sistemas por conta das redes. Tá? Muita gente me pergunta sobre sistemas isolados, como é que eu faço uma apropriação dessa energia nesse ambiente rural. Somado a um outro ponto que é tarifas rurais sempre tiveram tradicionalmente alguns benefícios aí, tá? Então a gente sempre teve um desconto bastante grande de energia no rural. Duas coisas, talvez três coisas, tá? O aumento da qualidade da rede, ela é aqui um fato no Brasil, a gente tem tido muito aumento nessa qualidade da eletrificação rural, tá? O aumento do custo da energia vai se impactar também direto aqui no retorno de quem faz esse tipo de investimento. Tá? Lá nessa questão da própria eletrificação rural, da qualidade da energia do campo, que eu falei muito do pessoal que trabalha no campo, quer hoje a independência energética. Eu não posso parar de produzir por falta de energia. Então, existe sim uma procura muito grande no Brasil inteiro. Eu atendo particularmente muito no Brasil, Centro-Oeste e região rural, da região sul, é muito forte a procura de usinas no agro. Tá? Então, usinas próximas de movimentadores de grãos, unidades aqui de granjas, leiterias, para que não perca o leite, para que o pinto não morra, unidades fabris de interior usam muita energia solar justamente por isso. Tá? E, de novo, talvez o que seja mais importante aqui também é uma questão de uma política de governo aí de desoneração das contas de energia. Tá? Então, o governo tem uma agenda e tem uma ideia de implementação de alguma agenda de reformulação dos encargos que cobrem a conta de energia. A partir ali de 2013, os encargos de energia, aqui a título de curiosidade, tá? Eles saíram de alguma coisa que era de 3%, a gente bateu ali na casa de 17%, 17% de peso na conta de energia são encargos, tá? Eu vou falar sobre cooperativas lá na frente, lá, tá? E daí eu coloco um pouco sobre isso, tá, Leonardo? Acho que me perguntaram aqui. Entendidos os mercados de geração distribuída, eu trago então aqui um gráfico que é muito... Espera aí, só um pouquinho, gente, deixa eu ler uma pergunta aqui. O impacto do aumento dos custos na adimplência tarifária, revisão e espaço para o meio do ICMS como forma de ajuste de conta de governos estaduais já está no limite. Cláudio Paixão me pergunta aqui, tá? Vai aumentar, tá? Vai ter, não acredito que tenha impacto de ICMS. Tem alguém com o microfone aberto aí? Deu, agora melhorou. Não acredito que vai ter espaço para aumento de ICMS de conta de energia, tá? O que pode ter sim é um aumento de tarifa, tá? Então pode ser que a gente tenha um aumento de tarifa e eu não sei onde é que vai ser alocado isso, tá? Como é que o governo vai trabalhar para endereçar essa conta Covid aí que está se criando no mercado, conta que vai ser colocado dentro da CCE. Hoje o valor dessa conta aí, algumas pessoas falam em torno de 20 bilhões de reais já, tá? Eu vou falar de modelos de negócio, tá? Não tem possibilidade. Como você vê o consórcio, eu vou falar de consórcios depois, tá? O Cláudio me perguntando aqui, lá na frente eu vou colocar isso como uma lógica aqui, tá?
O sistema de fornecimento de energia tal qual como telefonia, tá? Sem entrar nos detalhes aqui do que a gente chama de reforma do setor elétrico, tá? Isso não tem nada a ver com esse slide aqui, tá, gente? Eu só tô colocando então um pouco da questão da revisão do modelo elétrico do Brasil, tá? Nesse exato momento no Brasil a gente tem a revisão de 2 pontos bem importantes do setor elétrico, tá? E que impactam diretamente o que a gente está falando aqui. Existe uma revisão da geração distribuída que começou ali em outubro, então isso começou com uma revisão da própria Resolução Normativa 482 da ANEEL, está sendo feito lá dentro da ANEEL, tá? Se criou, então, um movimento bastante generalizado aí no Brasil de briga pela geração distribuída e alguns deputados, então, abraçaram a ideia. A gente tem, então, a criação de alguns projetos de lei que seria, então, tira a competência da geração distribuída de dentro da agência reguladora por conta de uma resolução normativa e transforma isso numa lei. Isso traz mais segurança jurídica. Isso, de uma certa forma, traz mais previsibilidade para o setor e a gente consegue rever os modelos de melhor forma, tá? Eu não consigo dizer aqui se tu tem uma qualidade técnica no projeto de lei que seja equiparada ao da ANEEL, tá? Existem falhas legislativas, o nosso legislador ele é um sujeito bastante impreciso nos conceitos, então talvez pode ser que esse projeto de lei mais atrapalhe do que ajude, tá? Mas, grosso modo, eu vou falar ali na frente do que a gente tem hoje de geração distribuída, os modelos de negócios, tá? E vou falar especificamente da questão dos consórcios. Trazendo aqui o PDE 2029 com dados de maio de 19, tá? Isso não é preguiça minha, tá? Os dados eles são travados lá em maio do ano passado. Qual a capacidade instalada que a gente tem, tá? Em 19 e o que a gente vai ter em 2029. Então, vocês vão notar que eu fiz um destaque especial aqui para a geração distribuída de energia. Nós vamos instalar 10 gigas, tá? Geração centralizada, a gente adiciona mais 8. Numa conta de grosso modo, aí, quem está no mercado me ajuda, eu somei, então, 45 milhões de painéis solares que vão ser instalados no Brasil, seja em geração distribuída, seja em solar centralizada, para Mercado Livre e talvez aí autoprodução ou grandes usinas, tá? Esse número aqui, na verdade, ele já aumentou, a gente já está de 2.1 na centralizada e 1 giga na GD, a gente já sabe que esse número aqui não é verdade, tá? Quem está no mercado de geração distribuída sabe que esse número na GD, a gente bateu aqui, estamos indo para a casa dos 3 gigas, se eu não me engano, só em GD, tá? Só nesse ano a gente instalou 1.3, eu acho, no Brasil, apesar da pandemia. Aqui a gente consegue manter ainda no solar centralizado porque é o regime de leilões, tá? Então os leilões foram suspensos, a instalação não é tão endêmica assim quanto na GD. Que eu diria? Desses 2 números que a gente teria, do 3.1, a gente já está provavelmente em 5.1, tá? Ou 5.2. O pessoal da Solar segue aí faminto e segue instalando alucinadamente, pelo menos entre os meus clientes, o pessoal segue instalando com bastante força, tá? Aqui as outras fontes, a gente tem o crescimento preponderante da eólica, tá? Vai ser de novo tendência, é uma tendência de crescimento. Alguns mercados em especial, tá, como o Rio Grande do Sul, tem uma tendência de aumento muito forte da questão da geração eólica. Aqui eu vou fazer um parênteses só para explicar por que isso vai acontecer e por que isso não acontecia antes. Tá? Para o próximo momento do setor eólico, a gente tem a introdução de um conceito chamado PLD horário. Tá? O que isso quer dizer? A energia vai ser gerada de acordo com o horário em que ela vai ser consumida. Isso vai trazer uma nova reprecificação de alguns ativos de geração de energia. Tá? Grosso modo, então, quem gera boa energia é aquela energia que é consumida no horário que as pessoas fazem uso dela, ou seja, durante o dia. O que isso implica, então, num rearranjo de projetos de energia no Brasil? Tá? A gente sabe que o regime eólico nordestino ele é noturno, então no Rio Grande do Sul a gente tem um regime diurno. Então isso quer dizer que até muito pouco tempo atrás
nós trabalhávamos com uma preponderância muito grande do regime, então, nordestino de geração solar, eólica, por isso que a grande fronteira sempre foi o Nordeste. Isso tem uma tendência de mudar, tá? A gente trazer um deslocamento aqui para o Sul por conta da reprecificação da energia. O segundo ponto que se soma a isso é a introdução do que a gente chama, então, do sinal locacional, tá? Qual o valor do watt-pico você considerou para calcular esse número de painéis? Na verdade, eu fiz uma conta de painel por watt, tá? Volto de novo. Desculpa a intromissão aqui, gente. A introdução do que a gente chama de TUST locacional, tá? O que isso quer dizer? Para alguns projetos de energia, para alguns não, para todos os projetos de energia, a gente vai ter uma reprecificação da TUST, tá? Ou seja, projetos que entregam energia mais próximo do centro de carga, tá? E que efetivamente, então, contribuem para uma eficiência de perdas do sistema de transmissão, tem uma tendência, então, a ter uma redução desse custo de TUST, tá? Isso vem no reboque da extinção do desconto da TUST para os geradores de energia renovável, tá? Esse desconto hoje ele é de 50%, dentro do que eu falei ali atrás, que é uma agenda de desoneração e redução dos encargos do setor elétrico, tá? Existe uma tendência de extinção desse benefício. Para quem não sabe, geradores por fonte renovável, eles têm lá, então, um desconto de 50% do uso da rede de transmissão e distribuição. Esse custo, ele não deixa de existir. Esse custo, ele é amortecido dentro da CDE, tá? Que é a Conta do Desenvolvimento Energético, que é onde o governo coloca esse subsídio para quem gera esse tipo de fonte. Sumindo esse tipo de incentivo, a gente vai começar, então, a ver um movimento de reprecificação de alguns dos ativos novos, tá? Considerando essa nova realidade. Sai aí um incentivo para quem gera longe do centro de carga, daí eu falo aqui região Nordeste, migram novas fontes de geração de energia para mais perto do centro de carga. Estados beneficiados com isso, Minas Gerais, tá? Efetivamente, e Rio Grande do Sul, região sul com eólicas e Minas Gerais com solar, porque consegue gerar muita energia solar muito boa, muito mais próximo do centro de carga, que é o submercado sudeste, tá? Entendido isso? Dúvidas? De novo, Anderson, qual o valor do watt-pico você considerou para calcular esse número de painéis? Na verdade, eu não estou falando de valor em reais de watt-pico, tá? Eu estou falando de potência instalada dividido por potência de painel, tá? Então, eu fiz uma conta de advogado aqui, não é nada, é só para ilustrar, talvez seja 40 milhões, talvez seja 50, é só para a gente ter uma ordem de grandeza aqui no mercado. Bom dia, Fred. Parabéns pela apresentação, sempre didática. Opinião sobre o impacto na mudança dos níveis de potência de entrada de mercado livre no setor fotovoltaico. Como os integradores podem ser impactados positivamente e negativamente com isso? Obrigado. É o Thiago Cassol, aqui, o coordenador da Universidade de Caxias do Sul, tá? Amigo e parceiro. Num primeiro momento, a abertura de mercado livre ele tem uma tendência, então, de sobreposição de dois mercados, tá? Então, a gente tem uma sistemática de abertura, hoje a gente está em 2 megas de demanda contratada, tá? A gente já tem um nível de entrada ali de 500, tá? De 500 kW para quem está para entrar no mercado livre, para comprar energia no mercado livre. Mas a tendência dos grandes consumidores, hoje a gente está em 2, eu acho que na metade desse ano a gente cai para 1,5, lá no fim do ano a gente vem para 1, e assim a gente vem trazendo até 500, então o que se cria é um ambiente quase que de competição entre geração distribuída e mercado livre de energia. Como eu vejo isso? Eu vejo com bons olhos, tá? A abertura de mercado livre ela traz uma outra coisa no reboque, tá? Desculpa, gente. Que é necessariamente, então, a abertura e a introdução maciça da tarifação binômia dos consumidores. Tá? O que é a tarifa binômia, para a gente entender? Eu até não trouxe um slide sobre isso. É a separação de fato entre o que é energia produto e o que é energia serviço. Tá? Fugindo um pouco aqui do que está dito nesse slide, tá? Deixa eu ver qual é que é o próximo.
Por que isso é importante? Para que o consumidor consiga ter uma ideia do realismo tarifário, tá? O que eu pago em volume de energia e o que eu consigo trabalhar na minha conta como volume de energia, e daí aqui sim eu falo em geração de energia no mercado livre, ou o que eu consigo gerar no meu, por exemplo, no mercado cativo, no meu telhado, e daí eu vou tratar isso como eficiência energética, tá? Redução de carga. Por quê? Porque essa separação de tarifa binômia para todo mundo, inclusive para baixa tensão, ele consegue te dar claramente como a gente faz uma leitura de faturas de energia e quais são os impactos em cada uma das rubricas que eu consigo trabalhar. Isso vai facilitar muito para quem vende sistemas solares no mercado livre, tá? Ou incentivem alguns dos consumidores a, inclusive, sai do mercado cativo, migra para o mercado livre e faz uma instalação de energia solar no seu telhado. Tá? Por que isso? Porque existem ganhos associados ao fato de eu ser o meu próprio autogerador de energia. Tá? Posso tratar disso lá no final de maneira mais pormenorizada. Tá? Se eu não respondi alguma pergunta, me chamem aqui. De novo, trazendo aqui, voltando um pouco ali na geração distribuída, nos modelos de geração da RN 482, tá? Eu não vou entrar naquilo que está na perspectiva de vir aí pela mudança da regra. Eu vou trabalhar com o que a gente tem, tá? E eu vou já pular para esse slide aqui que eu acho muito importante a gente ter claro, tá? Como é que funciona essa lógica da geração distribuída no que eu chamo dos três modelos nos três modelos de geração de energia para quem está nesse mercado, tá? Alguém me perguntou aqui atrás, tá? Como é que funcionaria a questão do consórcio. Via de regra, o Brasil inteiro tem um regulamento sobre ICMS. Eu não fiz uma lâmina específica sobre Minas Gerais, tá? Não por acaso Minas tem uma preponderância bastante grande na geração de energia solar e principalmente geração distribuída por conta de um regulamento específico de ICMS. Tá? Minas não faz o recolhimento de ICMS nessas três modalidades que são dadas nos dois gêneros aqui de geração. Tá? Então, geração compartilhada no Brasil inteiro ela sofre tributação de ICMS. Tá? Empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras também. Tá? Por que isso? Porque é dado lá no convênio com o FAS, tá? Que não existe essa isenção. Então, a gente não vê consórcios, cooperativas e EMUCs pelo Brasil. A gente só vê alguns desses modelos em Minas Gerais, tá? Bastante, tá? Mas eu gosto de focar muito num modelo de negócio que é, de fato, o autoconsumo, tá? Que é ou a geração na carga, tá? Ou a geração remota. Tá? Por que o autoconsumo ele se torna mais vantajoso e por que ele, na verdade, ele traz muito do que eu venho dizendo aqui nessa apresentação? O autoconsumo ele se insere muito nessa lógica, então, do campo, da independência energética, de eu gerar minha própria energia, de eu fazer a geração na minha própria carga e de eu me apresentar, então, de eu tentar me colocar, então, como uma entidade um pouco mais independente do grid. Tá? Não há possibilidades hoje técnicas de isolamento do grid, mas o autoconsumo ele traz uma grande vantagem na medida em que eu faço uma certa independência da rede, eu fujo das litigâncias de setor que tem custos associados, eu, de uma certa forma, transformo muito meu custo variável de energia e que vai sofrer aí esses impactos, gatilhos, disparos de custo de energia num custo fixo, na medida em que um projeto de geração de energia solar ele é bastante claro, estruturado, tá? E ele já tem a sua lógica de fluxo de caixa montado. Tá? Então não tem uma tendência de alteração. Então isso é o que eu reforço muito para vários dos meus clientes, justamente porque alguns modelos de negócio se aplicam melhor a esses que outros. Por exemplo, agronegócio, tá? Ou indústria. Por que indústria? Porque apesar da indústria não ser consumidora de ICMS, tá? Ou seja, ela acredita o ICMS na sua conta,
a indústria busca muito essa questão da estabilização do preço da energia e da própria lógica de apropriação da energia para ele é feita de maneira diferente. Tá? Então, há como jogar isso, por exemplo, na despesa operacional dele, para que, por exemplo, ele alugue uma usina ou a gente faça um modelo de BOT no telhado dele. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver o Roberto Petruccio. Bom dia, Fred. O que entende por isso ser mudado na composição da tarifa para que os pequenos consumidores não sofressem tão impactados? Roberto Guedes. Ô, Roberto, tudo bom, cara? Então, existe uma agenda setorial de desoneração de encargos. Só aqui a gente está falando de uma boa parte da tarifa. A gente conseguiria buscar aqui 10% de redução de tarifa, que já é uma grande coisa. Tá? Eu realmente acredito que a gente poderia transferir alguma parte das perdas não técnicas de setor para dentro de algumas concessionárias. Por exemplo, furto de energia. Hoje o furto ele é socializado. A gente poderia colocar isso como uma responsabilidade das concessionárias de maneira mais incisiva para que existisse então aí um procedimento mais agudo de fiscalização. Hoje não há tanta motivação assim para que as concessionárias façam essa verificação. Tá? Redução de tributação é muito difícil dentro da lógica das contas de energia, porque a maioria dos estados tem aí alguns 20% da sua arrecadação e da sua verba de custeio é dado por ICMS de energia elétrica. Tá? Talvez outros 20% venham de gasolina. Então, aqui, fazendo uma conta, pensando a lápis aqui, a gente tem aí 40% de qualquer receita de estado é dado pelo ICMS de luz e gasolina, então combustível. Então, não tem como mexer nisso. Tá? Voltando nessa questão da geração distribuída, eu quero que vocês se localizem aqui, tentem entender um pouco dessa lógica. Tá? Eu não vou entrar na pormenorização aqui dos modelos de geração distribuída, até porque a gente já está com 1h30 aqui. Eu só quero que vocês entendam, então, que eu faço muita questão de intensificar essa questão do autoconsumo e do autoconsumo remoto. Geração de energia na carga, quando eu falo de geração junto à carga, em geração distribuída eu falo necessariamente de redução de carga e implementação de medidas de eficiência energética. Tá? Quando a gente fala em geração remota, tá? Isso tem algumas aplicações bem específicas. Tá? Usinas remotas em geração distribuída tem custos de demanda contratada muito alto, porque é demanda contratada de consumo e não de geração. Tá? Mas, como se trata de mesmo titular, eventualmente eu me aproprio na tarifa da porção de ICMS, então eu consigo ali capturar quase 40% de custo de energia na forma de quilowatt-hora. No meu ponto de vista, o autoconsumo tem a vantagem de independência, mas em contrapartida tem maior risco. Não sei, me aponta o risco, Luana, daí a gente pode discutir aqui se é uma questão de não sei, não entendi. Trazendo aqui, então, mais uma informação, que é o que eu trago aqui, esse dado do dia 26/2, tá? Então, dito todo esse panorama geral, tá? Vocês gravaram essa lâmina aqui, então a gente tem geração compartilhada, EMUX e autoconsumo, tá? Vamos tentar ver de que forma isso se traduz em número. Sobre o acúmulo, como você vê no Brasil. Peraí, já te digo, Cláudio, vamos para o final. Eu não posso perder a lógica aqui. Então, nas três modalidades aqui, que eu abri, então, o autoconsumo em geração na própria UC e depois geração compartilhada e EMUX, vamos lá. Eu trago essa informação aqui para a gente poder ver onde é que estão os modelos de negócios, tá? Então, veja, mesmo que Minas Gerais tenha lá uma preponderância muito grande na geração compartilhada, e a grande maioria dela se traduz aqui nesses números, é importante a gente ter claro que esse é o número que importa para nós, tá? Isso aqui é o que a gente precisa ter claro, porque aqui são onde estão os modelos de negócios que a gente vai trabalhar, tá? Só um pouquinho, a gente tô com a boca seca aqui. Geração na própria UC representa, então, 85% de todas as instalações do Brasil.
tá? Alto consumo remoto, então, quase 15% aí quase 15% da... Peraí, vamos lá. Ai, gente, desculpa. Ou seja, quando eu falo geração na própria C, tá, a gente vai encontrar maior rentabilidade em alguns modelos bem específicos. Comércio, tá? Quem aí está vendendo GD sabe que o melhor consumidor de geração distribuída é o comercial B3, que não consegue migrar para o Mercado Livre, é contribuinte de ICMS, ou seja, paga ICMS, paga aquela tarifa mais cara. Em alguns casos não tem demanda contratada, então a tarifa dele não está binomiada, então isso quer dizer que ele apropria quase 100% da conta. Tá? Isso é os residenciais, os comerciais B3, enfim, supermercado, farmácia, serviços, academia de ginástica, tá? Banco. Então, assim, representa 85% da quantidade, 78% da potência instalada. Tá? No autoconsumo remoto, então, a gente tem ali quase 15% e a parte marginal é geração compartilhada. Tá? O que é o autoconsumo remoto e onde é que eu vejo, tenho trabalhado muito insistentemente nos últimos anos, aí, tenho sido demandado muito. Autoconsumo remoto para comércio, então faço muito usinas para geração remota em telecom, tá? Ou seja, eu gero uma usina em alta tensão e disparo para centenas de pontos de consumo em B3, tá? Isso serve para telecomunicações, rede de farmácia, rede de supermercado, rede de padaria, a rede de academia de ginástica, rede de posto de gasolina, todos esses consumidores que de fato trabalham com o ICMS embutido dentro da conta dele, onde eu consigo fazer esse abatimento. Então é por aí que tem se desenvolvido a geração distribuída, não por acaso os números estão aqui. Eu não estou inventando esse dado e nem estou dando aqui a receita de quem está vendendo. Tá? Geração compartilhada e EMUCs, eles têm duas dificuldades. Tá? A primeira delas é enfrentada com relação à própria complexidade da formação do negócio. Tá? Montar negócios de geração distribuída com compartilhamento de consumidores é uma demanda jurídica complexa. Tá? Concessionárias não são habituadas com isso. Formulários de rateio com alguma frequência saem errados. Creditamentos em unidades consumidoras tem problema. Existe uma série de limitações com relação à construção de usinas, fracionamento de usinas, a alocação de usinas para consumidores, transferência de titularidade de usinas, como, por exemplo, eu construo, faço lá um loteamento solar, boto várias usinas e quero alocar todas essas usinas para alguns consumidores diferentes, seja um consórcio, uma cooperativa, uma padaria, um supermercado. Isso acontece, tem no Brasil, do ponto de vista regulatório, existe, é viável. Do ponto de vista tributário, é preciso olhar caso a caso, porque a gente tem que analisar nessas formações dessas lógicas de negócios. Se é indústria, se é comércio, se tá lá na baixa tensão, na alta tensão, como é que funciona a demanda do sujeito, ele está no B3, então tem que ser analisado caso a caso. Tá? Mas o dado é esse aqui, eu sempre gosto de trazer porque isso ilustra muito onde eu acredito que realmente estão os modelos de negócio. Se gerando na própria UC, tá? É a melhor rentabilidade, tá? Porque efetivamente não paga a demanda contratada, ou já paga, então não entra no custo do CAPEX do negócio, ou no OPEX. E tem um alto fator de simultaneidade, então isso traz um retorno muito grande para alguns consumidores. Com outras vantagens, que é o que eu venho trazendo aqui, justamente da construção dessa ideia aqui para vocês. Tá? O que isso quer dizer? Cada vez mais centros de distribuição terceirizada, então tem muito telhado para botar, e-commerce cresce muito, tá? Então vai gerar energia na própria C. Se for um condomínio de galpão, dá para migrar para o Mercado Livre, faz uma comunhão de carga, pode virar autoprodutor, gera energia lá na própria carga,
aumenta essa independência energética, segue funcionando apesar de um eventual problema na rede, trabalha com uma efetividade aqui da geração de energia. O que isso quer dizer? Eu reduzo tributação, reduzo encargos, reduzo parcelas percentuais, que na medida em que a parcela volumétrica da energia adquirida diminui, todas as parcelas percentuais de serviços que são associadas a isso se tornam, então, proporcionalmente menores. Tá? Supermercado que tem telhado tem essa tendência. Por fim, residências aí onde tem um aumento da permanência em casa, vai ter, então, uma manutenção dessas instalações na própria UC. Tá? Vamos lá. Onde buscar soluções, tá, gente? Eu acho que esse aqui talvez seja... Deixa eu ver se é o meu último slide. É o meu último slide, tá, gente? Estamos indo para 1h40 aqui, eu não quero também... necessidade de repensar a eficiência energética e redução dos espaços de trabalho. A eficiência energética vai voltar a ser alguma coisa e muito em voga agora, justamente porque o aumento do custo da energia vai trazer para a gente a necessidade de repensar algumas coisas, tá? Principalmente com relação a substituição aí de LED, redução de carga através da implantação de placas solares no telhado, geração no próprio site, tá? Que até então a gente não tinha, uns anos atrás a gente consegue fazer isso do ponto de vista de custo solar, tá? E daí no reboque disso uma redução dos espaços de trabalho. Talvez a gente veja então um deslocamento dessa carga do comercial pro residencial. Talvez um deslocamento, então, da carga pro agro, que é o que eu estou falando aqui embaixo, do aumento da autonomia energética do agronegócio, ou seja, eu preciso manter a minha fazenda funcionando, tá? Com autonomia, com custo, com, por exemplo, a criação do que a gente chama dos microgrids. Tá? Isso é tendência mundial. Tá? Os microgrids, eles na verdade, trazem muito uma eletrificação rural de qualidade. Tá? Alguns estados têm algumas particularidades mais interessantes que outros, como, por exemplo, estados com muitas cooperativas de eletrificação rural. Tá? São cooperativas que atendem especificamente o agro, pelo próprio nome diz, rural, que tem sim, então, uma necessidade de fornecer uma boa energia. Isso pode se casar muito com o agro na medida em que a gente desenvolve, então, usinas solares nessa realidade do agro, tá? Atendendo essas necessidades de autonomia, mas também trabalhando com smart grids ou microgrids aqui, colocando, então, eu vou até pular ali para falar um pouco de storage também. Muitos dos meus clientes me pedem soluções, estudos de soluções com acumulação de baterias em agro, tá? Sistemas off-grid, redes de linha de transmissão, tá? Redes de eletrificação rural custam caro de manter, às vezes é difícil puxar demanda para um determinado negócio que se cria no interior. Então, eventualmente aqui com uma atração maior dessa tecnologia do storage para dentro do agronegócio, pode fazer sentido daqui a alguns anos, tá? Aumento ou manutenção da energia no ambiente doméstico, como eu já havia falado ali, aumento por demanda de energia solar e geração distribuída de energia. Aqui, logicamente, alguém vai me colocar assim, existe sim uma tendência de storage no ambiente doméstico, tá? Eu vou dar um dado que vocês podem procurar na internet, o número de instalações solares e baterias, por exemplo, na Austrália e Estados Unidos disparou com a pandemia, tá? As pessoas criaram uma certa lógica de buscar, então, a ideia de que ela precisa estar com energia em casa, seja porque ela tem que trabalhar, seja porque ela não pode ficar sem energia. Porque tem criança, porque tem idoso, porque tem uma necessidade energética de trabalho, porque precisa fazer as suas atividades, ou porque trabalha ali no seu pequeno negócio em casa, ou, sei lá, faz o seu bolo, o seu artesanato, ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, há, sim, uma tendência nesse sentido, tá? De sofisticação do ambiente doméstico com relação à introdução de energia solar e daí talvez GD com baterias. Tá? Redução da dependência energética nos ambientes industriais e comerciais, tá? Aumento da geração na carga, contribuindo aquilo que eu estava dizendo, e daí com solar
onde existe gás, existe sim essa tendência de hibridização da geração, tá? Não falo de geradores a diesel, mas sim geradores a gás, tá? Então a gente tem essa substituição do diesel pelo gás, com geradores modernos, e aqui as aplicações são outras que não, obviamente, prédio e nem pequeno porte, tá? Mais o storage, tá? Storage para quê? Aí aqui tem aquelas tendências de peak shaving que a gente chama, que é shopping center, onde a gente faz a geração por energia solar na carga, faz a acumulação em baterias no momento da entrada do pico de energia, tá? No horário de ponta lá, que onera excessivamente tanto a indústria como o comercial, a gente então faz a arbitragem do peak shaving através de storage, tá? Isso é uma tendência mundial, isso tem vindo para ficar. Talvez a pandemia tenha acelerado essa tendência, tá? Mas é muito forte esse movimento no mundo inteiro, como eu falei aqui, alguns mercados específicos, tá? A aceleração da migração para o mercado livre, justamente para fugir do aumento das tarifas do mercado regulado, tá? E do que a gente pode entender como um grande desacerto aí do setor, seja porque eu me torno produtor independente, tá? Para vender energia para um terceiro, daí eu monto a minha usina para vender energia para alguém, se eu me apropriar desse mercado, ou eu viro autoprodutor de energia, gerando na carga ou gerando para o meu próprio ecossistema de empresas aqui, tá? E, obviamente, tentando capturar alguma espécie de benefício de ICMS, tá? No caso de ser um contribuinte de ICMS. Tá? Por fim, talvez o ponto mais jurídico que a gente vai falar aqui, eu também não quis focar muito nesse ponto, justamente para a gente não ficar num juridiquês aqui, que pode transformar a discussão em alguma coisa muito enfadonha. Tá? Algumas oportunidades de revisão de contratos de mercado livre, tá? Que a gente chama de volumes de energia do take or pay. Tá? Então, muita gente tem me perguntado sobre isso, eu tenho feito muitas ações judiciais nesse sentido, que são as revisões dos montantes de energia contratados lá no mercado livre. Tá? Quem está lá com esses contratos sabe o que acontece. Voltando no primeiro slide lá, a decretação da pandemia, restrição de circulação e restrição de abertura de espaços, impactou fortemente, por exemplo, shopping centers, tá? Ou empresas, indústrias. Tá? Shopping center mais severamente, porque a maioria dos shoppings está no mercado livre, mas está pagando o volume de energia lá que comprou e está pagando demanda contratada. Então, quer dizer que ele não consegue se livrar desse custo, que, como o próprio nome diz, ele é take or pay. Tá? Eu tenho que pagar, tenho que consumir isso. Existem teses no mercado onde é feita uma notificação de força maior, onde é dito aqui para a comercializadora de energia que, na verdade, se trata de um evento de força maior, tá? E isso se abre, então, um balcão de renegociação de energia, seja pela devolução de um montante de energia, seja, então, pela rediscussão da rescisão do contrato, caso eu não consiga cumprir com as minhas obrigações de forma permanente. Tá? Contratos de take or pay no mercado, eles têm uma particularidade que é a flexibilidade do consumo, então eu consigo amortecer uma banda dessa energia que eu não vou consumir, então eu consigo devolver isso. Isso vai de talvez zero inflexível até 20%, já vi mais. Se isso não for amortecido, a gente precisa então negociar com a comercializadora, e aí sim a comercializadora vai precisar me dizer o que ela entende sobre isso. Se ela vai aceitar essa energia de volta, ou se ela vai diluir essa energia no contrato, ou se o mercado, então, vai ter uma resposta sistêmica a isso. A gente não sabe, tá? Mas existe bastante sobra de mercado. A gente está falando aí 10% no livre e 10% no cativo, tá? Isso aqui gera uma bela de uma discussão jurídica, tá? E tem sim possibilidade de redução pela via judicial, não, arbitral aqui no caso de mercado livre. Redimensionamento de demandas contratadas, de novo, tá? Demanda contratada é serviço. Aqui eu não estou falando de energia. Tanto é que ele é medido em quilowatt, não em quilowatt-hora, porque não existe o elemento temporal na demanda contratada, é demanda de potência. Tá? Muito se tem discutido recentemente sobre essa natureza, e a gente tem então aqui duas teses. Tá? Uma recentemente fala sobre o ICMS na demanda contratada e na diferença da demanda medida e na contratada. Então, o ICMS efetivamente deveria incidir sobre a demanda medida e não contratada, tá? E haveria aqui uma redução do ICMS, daí tu teria ali um crédito para buscar se existisse esse descompasso aqui
entre a base de apuração do ICMS e também alguma discussão que alguns shoppings têm tentado, algumas indústrias têm tentado, que é justamente a apuração da demanda junto a distribuidoras para que seja cobrada a demanda medida e não a contratada. Então, se eu estou lá no shopping, eu estou impedido de funcionar, seja no volume de energia, seja na demanda de potência contratada, o volume de energia que circulou ali é muito pequeno. Então, teoricamente, eu deveria ser cobrado nesse volume de energia. Tá? Então, são as teses hoje mais em voga com relação à introdução da pandemia. Tá? Eu não vou entrar aqui, mas posso, eventualmente, se alguém me perguntar, com relação a atrasos de obras, como a ANEEL vê atrasos de obras em canteiros para geração de energia, atrasos de cronogramas de outorga, tá? Enfim, obras de construção civil têm uma particularidade que são por decretos ou municipais ou estaduais, tá? Então, é muito na casuística aqui de analisar como é que isso funciona, tá, gente? Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta. Você tem alguma simulação considerando modelos híbridos, solar, eólico, como forma de aumentar o fator de capacidade, conseguir melhor performance financeira? Alexandre, não é permitida a composição de sistemas híbridos em geração de energia. Tá? Por quê? Porque não é permitida a mistura ou a composição de produtos diferentes dentro do mesmo PPA. Tá? Qual é a lógica de sistemas híbridos? Tá? Eu chamo de usinas adjacentes. Nessa terminologia colocada pela EPE nos estudos, provavelmente ano passado. Tá? Existem vários modelos de geração de usinas próximas. Tá? Então, assim, o primeiro modelo de aproximação de usinas é o modelo de usinas adjacentes, tá? Que eu acho que é o que eu vou explicar agora. Talvez ali no futuro a gente consiga hibridizar modelos de geração de energia. Ou seja, eu consigo colocar uma hídrica e uma solar dentro do mesmo PPA e aumentar a garantia física e reprecificar essa energia. Hoje o que a gente consegue fazer é, por exemplo, aproveitar a mesma estrutura de conexão de uma PCH, por exemplo, e fazer lá, ligar na barra da PCH, ligar uma usina solar. Isso tem sido muito explorado no mercado, isso tem sido uma tendência muito forte, tá? A gente que aproveita conexões de hidráulicas e, por consequência da própria aquisição de áreas no entorno da usina hidráulica, faz a ligação de usinas solares na barra da usina. Existe toda uma assinatura de contrato de conexão por parte da usina solar, mas a estrutura física já está paga. Se é do mesmo proprietário, é custo que é reduzido. Se isso, então, não é do proprietário, a gente vai fazer uma composição ali para que a gente possa, então, ter um ganho econômico, tá? Existem outros modelos, tá, gente? Existe geração por biodigestores solar, eólica e solar. Eu estou fazendo um estudo agora de uma hidráulica e eólica, mas as composições são bastante favoráveis, tá? Uma que pode ser feita e que é usado muito é biomassa e solar. Tá? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver, desculpa, seu ponto de vista sobre energia solar compartilhada ainda será vantajosa, mesmo diante de eventual corte subsídio? Assim, a energia compartilhada, eu preciso saber se existe duas coisas, tá? Se existe uma incidência da tributação pelos estados, que é um ponto, e se existe o pessoal gosta de falar de taxação do sol, na verdade é tarifação, que são coisas diferentes, tá? Se existe, então, a incidência do ICMS na compartilhada é um revés no fluxo de caixa, e se existe a tarifação dada pela própria regra. É outra onerosidade que eu tenho no fluxo de caixa. Então, veja, se eu considerar aqui, então, a conta como 3/3, né? Um é tarifa de energia, serviço e imposto. Na medida em que a geração distribuída vai ter pela compartilhada, eu não vou conseguir fazer o creditamento do ICMS, então eu já perco 1/3. Se eu vou perder 1/3 através da tarifação pela agência reguladora, então quer dizer que me sobra só 1/3, então quer dizer que eu estou praticamente no mercado livre, tá? Que é a TE, que é onde eu vou trabalhar. Tá? Então, não sei se ficou clara a minha resposta. Respondendo ao risco, se fica refém apenas de uma fonte de energia, depende muito do tipo de consumidor, se precisa de segurança energética. Mas eu concordo contigo, tá?
Luana. A rede é o backup e sempre vai continuar sendo o backup, tá? Eu não falo de isolamento total. Eu falo de manutenção da conexão no grid, mas eu falo de suporte da energia residual. Eu não falo de total isolamento, tá? Então, segurança energética ela é dada pelo grid, tá? E vamos encerrar, tá? Beleza. Apresentação, obrigado. Senhores, foi um prazer a todos, tá? Eu gostaria então aqui de colocar para vocês a minha satisfação de trazer isso, tá? Me desculpa me estender por quase 2 horas. Espero que vocês tenham aproveitado e espero ter sido claro e direto na minha apresentação, tá? Obrigado a todos. Deixa eu dar um encerrado aqui. Frederico, muito obrigado por sua apresentação. Foi rica de detalhes, abordando vários segmentos dentro do setor da energia. Tivemos uma boa participação do público, aproximadamente 20% das pessoas que nos assistiram participaram fazendo perguntas e respostas, né? Uhum. Eu quero deixar aqui a disponibilidade da Câmara Italiana de Minas Gerais e a Câmara Italiana do Rio Grande do Sul para acolher demandas, perguntas, vocês podem responder a esse e-mail que a gente repassa para o Frederico, que certamente tentará colocar na sua agenda e providenciar uma resposta o quanto antes. Tivemos um pico de praticamente 60 pessoas participando desse primeiro webinar, o que se revelou um sucesso dessa parceria, Câmara Italiana de Minas e Câmara Italiana do Rio Grande do Sul, mais uma vez mostrando que fazer sistema é importante e a gente alcança o resultado esperado, que é aquele de pluralizar as informações e a partir delas as pessoas captarem as oportunidades comerciais e de negócios, né? Se o presidente Felipe Anselmo quiser falar alguma coisa. Sim, eu gostaria só de cumprimentar o Frederico, agradecer a palestra, brilhante palestra, agradecer o teu esforço, Leonardo, teu profissionalismo na atuação e na elaboração desse evento, juntamente com a Janice, aqui de Porto Alegre, e agradecer a todos os associados aí das 2 câmaras. Foi uma grata satisfação poder compartilhar com todos. Muito obrigado. Peano, está disponível? Sim, eu queria agradecer também. Acho que a apresentação foi muito boa, com conteúdo muito interessante. Eu consegui participar quase na totalidade, quindi acho que o Federico fez veramente um ótimo trabalho. Acho que passou uma série de informações muito importantes para todos os ouvintes. É verdade. Parabéns, Federico, que fez veramente um bom trabalho. Obrigado. Parabéns a todos vocês que organizaram este evento, que acho que foi veramente um sucesso e quindi um estímulo para... E parabéns ao grupo da energia, porque fui o primeiro, obviamente, a inaugurar, seja este o caminho de encontros virtuais, que é o caminho, obviamente, de integração das 2 câmaras. Parabéns a todo mundo, parabéns aos participantes e aos organizadores, especialmente ao Federico, porque, obviamente, é o conteúdo que ajuda a valorizar o evento. Ótimo, obrigado. E ficamos à disposição para receber dos senhores, né, temas, propostas para os nossos próximos webinars, né, indicativamente é feito uma vez por mês, então, caso alguém queira apresentar tecnologias ou queiram informações específicas sobre um segmento ou um aspecto do setor energia, a gente pode colocar, planificar e tratar nos próximos encontros. No mais, agradeço a todos mais uma vez e tenham todos uma boa tarde. Obrigado. Bom fim de semana a todos. Bom final de semana. Tchau, tchau. Muito obrigado. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau.